Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico administrativo. Nesta aula, o tema é processos administrativos, organização, com foco em divisão de trabalho, autoridade e estrutura organizacional. Esse assunto cai muito porque é ele que explica como um órgão funciona por dentro. Quem faz o quê? Quem decide? Quem responde? Como as informações circulam e como o serviço chega ao cidadão com menos erro e menos retrabalho. Organização, como função administrativa, é o processo de estruturar recursos e atividades para executar o que foi planejado. Se o planejamento define objetivos e metas, a organização define a engrenagem. Cargos, equipes, rotinas, fluxos, responsabilidades, documentos, sistemas e canais de comunicação. Em prova, a banca costuma cobrar que organização não é arrumar a sala ou fazer organograma bonito. Organização é definir papéis, reduzir confusão, eliminar duplicidade e garantir coordenação. Quando a organização é ruim, aparecem sintomas clássicos. Ninguém sabe de quem é a tarefa. Processos ficam parados por falta de encaminhamento. Decisões são tomadas sem autoridade. E os erros se repetem porque não existe padrão. O primeiro eixo do tema é divisão do trabalho. Divisão do trabalho é separar a atividade global em tarefas menores para aumentar especialização, produtividade e controle. Em um setor administrativo, por exemplo, você pode dividir trabalho em recepção e triagem de documentos, registro e protocolo, distribuição para áreas, elaboração de respostas, arquivamento, controle de prazos e atendimento ao público. Cada parte exige competências e atenção diferentes. A divisão do trabalho permite que as pessoas fiquem mais eficientes em tarefas específicas e facilita treinamento e substituição em caso de ausência. Mas divisão do trabalho tem riscos, e a banca pode cobrar isso. Se a divisão é exagerada, o processo vira um passo-a-passo de tarefas fragmentadas, aumentando demora e reduzindo visão do todo. É quando o cidadão vai de setor em setor sem solução. Por isso, uma boa organização equilibra especialização com integração. Você define responsabilidades, mas também desenha o processo de ponta a ponta para garantir que as etapas se conectem e que exista alguém que acompanhe o fluxo até a entrega final. Esse raciocínio é muito importante em prefeitura, porque muitos serviços dependem de várias áreas ao mesmo tempo, como protocolo, análise técnica, jurídico, finanças e atendimento. Outro conceito ligado à divisão do trabalho é padronização. Padronizar significa criar procedimentos e critérios para executar tarefas do mesmo jeito, reduzindo variação e erro. Em rotinas administrativas, padronização aparece em checklists de documentos, modelos de ofício e memorando, padrões de resposta, regras de classificação de documentos e formas de registrar informações no sistema. A banca gosta desse ponto porque qualidade em serviço público depende de padrão. O cidadão não pode receber uma orientação em um dia e outra diferente no dia seguinte. Padronização também facilita treinamento de novos servidores e reduz dependência de pessoas-chave que guardam tudo na memória. Agora vamos ao segundo eixo, autoridade. Autoridade é o poder formal de decidir, orientar e comandar dentro de limites legais e institucionais. Autoridade não é mandar por mandar, é o instrumento para coordenar trabalho e garantir resultado. No setor público, a autoridade sempre tem limites. O servidor só pode decidir dentro da competência do cargo e da unidade, e precisa respeitar princípios como legalidade, impessoalidade e moralidade. Em prova, a autoridade aparece ligada à competência. Competência é a atribuição legal ou normativa para praticar atos e tomar decisões. Se alguém decide fora de sua competência, o ato pode ser inválido e pode gerar responsabilização. A autoridade se liga diretamente à responsabilidade. Responsabilidade é o dever de responder pelo resultado do que se faz. Um princípio clássico da organização é que a responsabilidade não deve existir sem autoridade suficiente para cumprir a tarefa. Se você cobra alguém por resultado, mas não dá poder para organizar recursos, a gestão vira injusta e ineficiente. Ao mesmo tempo, a autoridade precisa vir acompanhada de prestação de contas e controle. No serviço público, isso é ainda mais forte.
Decisões precisam ser registradas, muitas vezes motivadas, para permitir controle interno e externo. Dentro do tema autoridade, entra delegação. Delegar é transferir a alguém a execução de determinada tarefa, normalmente, uma parcela de autoridade para realizar. Delegação é essencial para a eficiência, porque ninguém consegue centralizar tudo. Porém, delegar não significa abandonar. Quem delega deve acompanhar, orientar e cobrar. Em provas, aparece a ideia de que delegação transfere a execução, mas a responsabilidade de supervisão permanece com quem delegou, dentro do que a norma prevê. Também existe o conceito de unidade de comando, que diz que cada pessoa deve receber ordens de um superior imediato, para evitar conflito. Quando um servidor recebe ordens contraditórias de duas chefias, o resultado é confusão e retrabalho. Por isso, a estrutura precisa deixar claro a quem cada pessoa se reporta. Outro conceito muito cobrado é a amplitude de controle, ou span of control. É o número de pessoas que um chefe consegue supervisionar com qualidade. Se a amplitude é grande demais, a supervisão fica fraca e surgem falhas. Se é pequena demais, a estrutura fica inchada, com muitas chefias e burocracia. Em ambiente administrativo, o ideal é equilíbrio. Número de subordinados compatível com complexidade da tarefa, maturidade da equipe e necessidade de acompanhamento. Também aparece centralização e descentralização. Centralização é quando decisões ficam concentradas no topo. Descentralização é quando decisões são distribuídas para níveis mais próximos da execução. Em prefeitura, centralizar demais tende a travar processos e criar filas de assinatura. Descentralizar sem padrão pode gerar decisões incoerentes e risco de erro. A solução é descentralizar com critérios, procedimentos e limites claros. Por exemplo, decisões simples e rotineiras podem ser tomadas no nível operacional, com checklist e padrão, enquanto decisões complexas e sensíveis sobem para coordenação e direção. Agora vamos ao terceiro eixo: estrutura organizacional. Estrutura organizacional é o desenho formal de como as pessoas e áreas se organizam para executar o trabalho. Ela define níveis hierárquicos, unidades, chefias, canais de comunicação e fluxos decisórios. Em prova, a banca costuma cobrar tipos de estrutura e departamentalização. Departamentalização é agrupar atividades por critérios. O modelo funcional agrupa por função, como recursos humanos, finanças, protocolo, compras, tecnologia e atendimento. É o modelo mais comum em órgãos públicos, porque facilita a especialização e controle. Porém, ele pode criar silos, quando cada área olha só para si, e o processo do cidadão fica quebrado. Departamentalização por processos agrupa por fluxos de ponta a ponta, como atendimento ao cidadão, gestão documental, compras e contratos, gestão de pessoas. Isso melhora foco no resultado e reduz repasses desnecessários, mas exige forte coordenação e definição de donos de processo. Departamentalização por área geográfica agrupa por região, útil quando a organização atende diferentes localidades. Departamentalização por cliente agrupa por público atendido, como setor de servidores, setor de contribuintes, setor de fornecedores. Departamentalização por produto ou serviço agrupa por tipo de entrega. E existe a estrutura matricial, que combina dois critérios ao mesmo tempo, geralmente função e projetos. Na matriz, uma pessoa pode responder funcionalmente a uma chefia e, ao mesmo tempo, atuar em projetos com outro líder, exigindo alinhamento e comunicação para não gerar conflito. Além da estrutura formal, existe estrutura informal, que são redes de relacionamento e comunicação que surgem naturalmente. A estrutura informal pode ajudar, porque acelera a solução e troca de informação. Mas também pode atrapalhar se vira atalho para burlar regras, criar favorecimento ou espalhar boatos. Em prova, a ideia é que a organização deve reconhecer que a estrutura informal existe, mas deve garantir que decisões e registros sigam a estrutura formal, especialmente no serviço público, onde rastreabilidade é necessária. Organograma é a representação gráfica da estrutura. Ele mostra níveis hierárquicos e unidades. Mas o organograma sozinho não resolve. O que faz a estrutura funcionar são descrições de cargos, definição de responsabilidades e procedimentos. Descrição de cargo define atribuições, limites e requisitos.
No contexto do assistente técnico administrativo, isso é essencial. Você precisa saber o que é sua atribuição, o que você pode decidir, o que você deve encaminhar e a quem. Muitas falhas administrativas ocorrem por confusão de competência. Servidor responde o que não deveria, ou deixa de encaminhar o que deveria. A organização também depende de comunicação interna. Comunicação pode ser vertical, de cima para baixo e de baixo para cima, horizontal, entre unidades do mesmo nível, e diagonal, entre níveis diferentes. Em órgãos públicos, comunicação formal é muito importante. E-mail institucional, memorando, despacho, relatório e registros em sistema. Comunicação informal resolve rápido, mas não substitui registro quando há decisão, prazo ou responsabilidade. A banca cobra muito a ideia de rastreabilidade. Sem registro, você não prova o que foi feito, não controla prazos e não consegue fazer melhoria. Coordenação é outro conceito que aparece ligado à estrutura. Coordenação é garantir que diferentes áreas trabalhem de forma integrada. Em processos administrativos, coordenação se faz com fluxos definidos, reuniões curtas de alinhamento, sistemas integrados, checklists, prazos e responsáveis claros. Quando o processo depende de várias áreas, como compras, jurídico e finanças, a falta de coordenação gera atrasos e devoluções. Por isso, um bom desenho organizacional identifica interfaces, onde um setor entrega para o outro, quais documentos seguem, quais prazos existem e quais critérios definem devolução ou correção. No setor público, organização também se conecta a controle interno e segregação de funções. Segregação significa separar etapas críticas para reduzir risco de fraude e erro. Quem solicita uma compra não deve ser o mesmo que aprova, que recebe o material e que autoriza pagamento. Essa separação cria controles naturais. A banca pode cobrar isso dentro de organização porque é estrutura aplicada. Dividir funções por controle, não apenas por volume de trabalho. Para fechar, pense na função organização como a resposta para uma pergunta simples: como garantir que o serviço seja entregue com qualidade, prazo e responsabilidade? A resposta envolve dividir o trabalho de forma inteligente, definir autoridade e responsabilidade, desenhar estrutura com critérios adequados, criar canais de comunicação e coordenação, padronizar rotinas e manter registros. Se você entende esses conceitos, você acerta questões teóricas e também questões situacionais, em que a banca descreve um problema de retrabalho, conflito de ordens, atraso em processo ou falha de comunicação e pede a solução mais adequada do ponto de vista organizacional.